Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, verso de número 44. Mateus, capítulo 13, verso de número 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai vender tudo que tem, tudo quanto tem, compra aquele campo. Que Deus nos abençoe com essa escritura. Agora você vai orar, vai pedir que Deus salve o seu coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, que estamos aqui nesta noite em tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, estamos aqui para adorar o Senhor, exaltá-lo, celebrá-lo, ao grande Rei do Universo. Pedimos uma bênção para este momento de culto, para o coração. Eu quero ouvir a tua voz, os teus filhos também querem ouvir a tua voz nessa noite, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Fiquem quietos, desligue os celulares, por favor, prestem atenção. Queridos, na Bíblia tem um tema que nós chamamos o Reino de Deus, que é um tema muito assim estudado pelos estudiosos bíblicos, né? E para muitos não é fácil a compreensão deste assunto dada a sua abrangência e a sua profundidade. Eu queria nesta noite falar um pouquinho sobre o Reino de Deus, porque este assunto é bíblico, como eu falei, é um assunto que nós estamos envolvidos nele, estamos dentro deste reino. Esse reino está sendo proclamado, as pessoas estão sendo convidadas para entrar neste reino. E eu vou explicar direitinho o conceito, vou mostrar a realidade da existência do reino, o rei deste reino, os súditos do reino, a legislação e assim por diante. Então, eu queria logo começar sobre uma rápida pincelada desta parábola, porque esta parábola, junto com as outras parábolas do capítulo 13 de Mateus, são chamadas parábolas do reino de Deus, como dos céus, como querer chamar. E observe no texto lido, põe os seus olhos na Bíblia, por favor, e você vai ver que Jesus está fazendo aqui uma comparação. A parábola é justamente isso, era algo que Jesus ensinava, era uma pedagogia da época, um método de ensino em que ele, usando as coisas da natureza, ele trazia uma mensagem de cunho espiritual e ou moral. Então ele diz aqui, também o reino dos céus é semelhante, quer dizer, quando ele fala isso, usando uma figura de linguagem, dizendo uma parábola, é porque está autenticando a existência deste reino, que é real, mesmo que você não perceba visivelmente, porque o reino é de natureza espiritual, mas é uma realidade ensinada na palavra do Senhor. A segunda coisa é a acessibilidade do reino. É um reino, a preciosidade do reino é comparada a um tesouro. Em outra palavra, comparado a uma pérola de alto valor, né? Então é algo precioso e você precisa entender e valorizar as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, coisa que muita gente não está fazendo isso. Nós estamos vivendo no meio evangélico com uma multidão de pessoas, de igrejas abarrotadas, muita gente se interessando pelo tema evangelho, ou melhor, gospel, a linguagem moderna, jovial, né? Mas não sabe a profundidade, a preciosidade deste reino de Deus, né? Porque ele é comparado aqui a pérola, a tesouro escondido, quer dizer, coisas maravilhosas, né? E também a acessibilidade desse reino, quer dizer, alguém o encontrou, era um tesouro, estava escondido num campo e alguém o encontrou. Esta é a grande mensagem desta noite aqui, que é possível
espiritual. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então você vai desviar agora os olhos das coisas deste mundo e olhar para o reino de Deus, para o reino de natureza espiritual, né? Mas o reino também, ele tem uma exigência, né? A pessoa que estava interessada naquele tesouro vendeu tudo quanto tinha para se apropriar daquele terreno, comprá-lo e ficar com aquele tesouro escondido. Então o reino exige das pessoas que querem entrar nele uma dedicação exclusiva, é uma mudança radical. Aliás, tem até um livro muito interessante para o discípulo radical. É acabar de ser crente nominal, crente só assistente, crente que não se envolve, crente que não está nem aí com as coisas que estão acontecendo no reino de Deus. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa que se interesse por esse reino pague um preço, e um preço grande. O texto diz que ele vendeu tudo quanto tinha para comprar o terreno e se apropriar daquele tesouro que que representava o reino de Deus. Esta é a explicação da parábola, né? Pegando os versículos e fazendo um sermão para a glória de Deus. Muito bem, mas eu queria, irmãos, falar um pouquinho sobre o conceito. O que é o reino de Deus? Né? O reino de Deus é o domínio de Deus sobre o coração do homem, mediante a palavra de Deus e o Espírito Santo. É ainda o tempo áureo em que o rei do universo dominará o mundo na pessoa, ou através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Né? O reino, ele adquire uma expressão que nós dizemos em teologia, já e ainda não. Em relação ao já, é justamente a operação do poder de Deus na vida de homens e mulheres que são alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles entram nesse reino através do novo nascimento. E é o processo também que se move para uma realização futura escatológica. Então isso aí nós chamamos as duas expressões do reino, já e ainda não. Deixa eu ler alguns versículos que consolidam aquilo que eu estou falando nesta noite. Jesus, em certa ocasião, quando ele expulsou o demônio de um homem endemoniado, e ele foi questionado. Mas ele disse aos seus opositores: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus irrompe na história através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque eles tinham uma expectativa de que o rei messiânico viria a este mundo, iria libertar Israel do cativeiro. Na época estava sob o controle de Roma imperial, né? E colocar Israel como a nação número 1 e Jesus reinar sobre Israel e sobre o mundo, né? Então ele disse assim àqueles homens: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lá em Daniel fala sobre esse livro, esse reino na sua expressão ainda não, escatológico. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com a nuvem do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa dessa noite. Olha, nós estamos vivendo uma época muito difícil. É preciso que a igreja tenha os seus olhos abertos para entender, para discernir a época que nós estamos vivendo. Cada dia que se passa, as coisas vão ficando mais complicadas e mais difíceis de vivermos aqui neste mundo. Ninguém se engana, ninguém se iluda. Ninguém pense que os governos, as instituições que existem no Brasil e na face da terra vão dar um jeito a este mundo. Não vai dar. Mas eu queria dizer para você nessa noite que
segundo a Bíblia, há sempre uma perspectiva futura alvissareira. Veja bem, a gente pensa que as coisas estão sem controle, a violência, o descontrole moral, o descontrole social, econômico, de diversas naturezas. Mas, irmãos, a Bíblia diz que é um Deus dos céus que governa o universo, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tudo está sob o controle absoluto de Deus. A igreja, ela não deve se preocupar com o futuro em relação a perseguições, a mudança de política, econômica e social, porque a Bíblia diz que o rei deste reino, o rei do universo, governa a igreja e cuida dela, meus queridos irmãos. A Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, ou seja, os súditos do reino de Deus, né? Quer dizer, por mais que o futuro se apresente de uma maneira assim, em cores muito fortes, né? Cores que atrasem para o coração do homem uma certa apreensão, mas é preciso entender que há um Deus dos céus que governa o universo, governa a igreja, governa a minha vida, a sua vida, a nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Amém? A palavra diz no Salmo 103, 19 o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então não está nada fora de controle. As coisas estão sendo encaminhadas na providência de Deus para um desfecho final, que é justamente aquele grande dia que os céus se abrirão, nós ouviremos a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e Jesus descerá do céu e nós iremos encontrar com Ele e vivemos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a esperança da igreja. Amém, queridos? Mas deixa eu mostrar agora, em termos com a Bíblia, a palavra de Deus, a questão da existência deste reino, para você não ter dúvida que o reino de Deus é uma realidade presente hoje, agora, bendito seja o nome do Senhor. Né? O vaticínio sobre este reino, irmãos, queria romper na história, através de Jesus Cristo, já estava tudo já sinalizado. Por exemplo, em Daniel 2:42, naquela visão, aquele sonho que o Nabucodonosor teve daquela estátua com a cabeça de ouro, o tronco, a sapata de tórax de prata e bronze e etc., né, barro, ferro e depois ferro e barro nos pés, mostra dali que uma pedra que foi tirada da montanha sem auxílio de mão, ela se desloca com velocidade para os pés daquela estátua que representa os reinos do mundo, as potências do mundo. Ela é destruída, torna-se em pó, e a pedrinha torna-se uma grande montanha. Aí o profeta diz o seguinte: mas nos dias desses reis, representado naquela imagem que ele viu, né? Cabeça de ouro, tronco de prata, o ventre de bronze, os pés de ferro, ou melhor, as pernas de ferro e os pés de barro de ferro. Ele diz o seguinte: mas no dia desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e reinará e subsistirá para sempre. Amém, queridos irmãos? Na mentalidade judaica havia uma perspectiva, e essa é a perspectiva da igreja, dos cristãos. Eles tinham uma expectativa da seguinte maneira: olha, nós estamos passando dificuldade, nós estamos sofrendo, mas Deus dos céus, o Deus verdadeiro, há de intervir na história do homem. Ele vai nos libertar e punir os nossos opressores. Nós teremos um final feliz, louvado seja o nome do Senhor. E é chamada uma esperança apocalíptica, quer dizer,
mensagem dita com estilo literário, onde a mensagem é apresentada através de símbolos, figuras, etc. Veja outro texto lá em Daniel, capítulo 7, 27. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Amém? Esses eram os vaticínios, mais outros lá em Isaías, nos profetas, sempre eles apresentavam um tempo áureo em que Deus iria irromper na história através do Messias para dominar mentes, os corações, através do seu Espírito e através da sua palavra. No Novo Testamento, esse reino é figurado nas palavras proferidas por Jesus, principalmente no capítulo 13 de Mateus. Observe, o reino dos céus é semelhante a uma pedra preciosa, um tesouro e assim por diante. Quer dizer, essa comparação que Jesus fez é provando a existência real deste reino. Este reino, irmãos, ele começa a adquirir uma configuração especial com o advento de Jesus Cristo. Amém? Hoje nasceu, o Salvador, que é Cristo, o Senhor do universo. O universo é uma expressão. Esse Senhor aqui é o Kyrios, quer dizer, aquele que domina, que controla, que está tudo caminhando de acordo com a sua soberana vontade, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Então o reino já está devidamente comprovado nas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é uma realidade. Agora vamos olhar o rei deste reino. Quem é este rei messiânico? Lembrem-se, os irmãos, que lá na história de Israel, o rei temporal, ele apontava para o rei futuro. Por exemplo, o paradigma ou modelo de um rei segundo o coração de Deus foi Davi. Davi, ele dá uma partida para este reino tão glorioso. Deus fez uma promessa a Davi, quando ele queria construir o santuário, Deus proibiu, porque ele era um homem de guerra, tinha se envolvido em muitas batalhas. Então Deus faz uma aliança com ele, dizendo que um dos seus sucessores iria estabelecer um reino que duraria para sempre. Essa palavra sempre, para mim, é eternidade. O reino que não muda, louvado seja o nome do Senhor. E este personagem é justamente, irmãos, a raiz de Jessé, amém, de Davi, aquele que tem a chave, que diz a Bíblia, abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Jesus é o grande rei do universo, louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 24, verso 7 a 10, diz o seguinte: levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Perguntou alguém. E a Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Lá em 1 Timóteo 17, Paulo diz o seguinte: agora ao Rei eterno, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo ainda a Timóteo diz no capítulo 6, verso 15 e 16 o seguinte: a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que possui só Ele a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Apocalipse
Apocalipse capítulo 11, verso 15 e seguinte: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Apocalipse 17, 14: eles combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também todos aqueles que são chamados eleitos e fiéis. Então aqui já está identificado para os irmãos quem é o Rei deste reino: Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, Filho de Deus, Redentor, Senhor de nossas vidas, Senhor do universo, Senhor da igreja, Senhor que domina nossas almas através da sua palavra e do seu Espírito. Os súditos deste reino, quem é, irmãos, que faz parte do reino de Deus? Porque não é todo mundo, não. A Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé foi dada uma vez por todas aos eleitos de Deus, aos escolhidos de Deus. Se você, meu querido, é crente, como você de fato tem professado com a sua boca e o seu testemunho, você é uma pessoa especial dentro desse programa de Deus, porque você, eu vou dar uma notícia para você, é súdito desse reino. Amém? Ou o homem pertence ao reino de Deus ou ao reino das trevas. Não há neutralidade. Não há como ficar neutro diante dessa questão. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino das trevas. Mas graças a Deus, queridos, nós atestamos a fé em Jesus Cristo, nós somos súditos deste reino, cidadãos deste reino. Amém? Nós somos alcançados. Jesus disse, irmãos, que para entrar neste reino é necessário nascer de novo. Não é isso que ele diz lá em João capítulo 4? Abra sua Bíblia, por favor. Ele diz assim, desculpe o capítulo 3, aquela conversa com Nicodemo, né? Ele diz assim, presta atenção, vamos no começo, né? Jesus respondeu e disse, olhando dessa vez, na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, os súditos deste reino são nascidos de novo, são convertidos, foram transformados pelo Espírito de Deus, renasceram espiritualmente, estão vivos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eles já entraram no reino de Deus, já estão sob a influência e a ordem deste rei glorioso. Amém, queridos? Aí diz aqui Jesus, lá na frente, ele diz assim, que Nicodemo perguntou, como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Aquela história que todo mundo conhece. Aí ele disse assim, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Ele disse assim, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Você que pertenceu ao reino das trevas foi arrancado deste reino e foi transportado para o reino da luz. Que coisa linda, né? É por isso que Paulo diz, ele vos libertou do império das trevas, ele vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só entra nesse reino quem é nascido de novo. Amém, queridos? Amém. Quem tem uma experiência real de conversão, quem tem dentro de si o espírito de adoção, que foi adotado por Deus em sua família, quem recebeu a credencial deste reino, somente aqueles que foram alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas a todos quantos o receberam, disse João, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, e da vontade da carne, e da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Aí diz a Bíblia, e vindo ele evangelizou paz a vós que estavam longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois cidadãos dos santos, ou melhor, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém, queridos? O reino é real, o reino tem um rei, e o reino também tem súditos, que são todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esse tudo se fez novo, uma nova perspectiva de vida, né? Agora, dentro da influência desse reino, já está com a sua credencial garantida, já caminha olhando para frente com esperança, olhando para Jesus, o consumador da sua fé. Mas deixa eu informar também que esse reino ele tem uma legislação. Observe, o Brasil é um país, tem a sua liderança, tem os brasileiros cidadãos, e tem leis, tem a Constituição Federal, tem as leis estaduais e inúmeras leis. Dizem que o nosso país tem mais leis do que qualquer outro país na face da terra. O problema é esse controle, né? Mas isso aí não é a questão. A questão é que esse reino tem uma legislação que rege a vida dos seus cidadãos, dos súditos desse reino. Olha, irmão, o crente não pode viver de qualquer maneira, não. Estava dizendo aos queridos jovens na minha classe, falando sobre essa questão do padrão, do modelo que Deus deixou para ser observado, né? E entrei numa área difícil, mas entrei assim bem por cima, né? Porque permito dizer, nos sites evangélicos, dos grandes líderes do Brasil, disse que nas quatro paredes o casal está ali para fazer o que quiser. Aí eu disse: não é assim. Deus estabeleceu leis, diretrizes, estabeleceu um padrão para ser observado pelos súditos deste reino. O cristão não é, irmãos, uma pessoa qualquer. É uma pessoa que foi já regenerada, transformada, e o padrão moral do cristão é um padrão de altíssimo a sua expressão. Deus é altamente exigente com os seus súditos. Os irmãos, Jesus disse em certa ocasião: eu estremeço quando leio essas palavras: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Como? A dependência é total, porque o miserável pecador, com exigência muito grave diante de si, dada por Deus, só a graça, só a graça, só a misericórdia de Deus, irmãos, que Deus mantém de pé, louvado seja o nome do Senhor. O padrão, a lei de Deus é altamente exigente. E eu estremeço quando vejo, porque muita gente pensa que Deus só exige não matar, não roubar e não adulterar. Irmão, Deus é muito mais exigente do que nós possamos imaginar. Este rei deste reino é altamente exigente. Ou você cumpre o padrão deste reino, ou você sofrerá as consequências e não houver arrependimento. Aquele que encobre as suas transgressões, diz a Bíblia, nunca prosperará, mas quem tem as confessar e deixar, alcançará de Deus o quê? A misericórdia. Você já leu o Sermão do Monte?
exigência, né? Eu estava dizendo lá, tem advogados na nossa classe, né? A esposa de Maria André Fragoso, a Joyce, tem a Natália que está estudando advocacia, estão ligados à igreja, tem Benemérito ali também que é advogado, talvez tenha outro aqui que eu não me lembre, né? Se a referência, desculpa, eu não coloquei, me perdoe, mas eu quero dizer o seguinte, eu estava falando sobre a questão de leis, né? Essa exigência legal. Né? Eu estava dizendo, irmãos, por exemplo, o Antigo Testamento diz: não adulterarás. Eu estava conversando com os irmãos, advogados, sabe? Adultério perante a lei dos homens é o ato físico consumado. O que é não matarás? O que é o assassinato? É o ato físico consumado. Mas, irmãos, a exigência de Deus é de uma dimensão extraordinária, que Jesus disse: qualquer dentre vós que olhar para a mulher com intenção impura no seu coração já adulterou contra ela. Qualquer que odiar seu irmão, lhe chamar de louco, é réu. É a ética do reino, irmãos. Essas são as exigências do reino, que eu e você tem que baixar a cabeça e pedir graça e misericórdia e obedecer, se quisermos viver feliz neste mundo e na eternidade. Eu escrevi um artigo e nunca publiquei. Vale tudo na cama do cristão? Porque o grande pregador brasileiro disse que vale tudo. Cuidado, irmão. A exigência, o padrão moral deste reino é muito alto. Ou a gente se acerta com Deus, ou a gente vai sofrer as consequências de nossa maldade, do nosso pecado. Tem coisa difícil. Se alguém bater na tua face, oferece a outra. É difícil? Se nós formos seguir a lógica do ex-presidente Paulo Temer, bateu e eu vou. Se alguém exigir que você caminhe com ele uma milha, vai com ele duas. Se alguém pedir alguma coisa emprestada, da pública também, quer dizer, uma coisa, uma peça da roupa, tem outra. Irmãos, alguém para justificar essa exigência de Jesus, do rei, desse reino, diz: não, isso aí é lá para o reino milenar. Não, irmão, é para a igreja hoje, louvado seja o nome do Senhor. E é preciso ouvir o que o rei está dizendo, viu? As palavras proféticas hoje é mais para amaciar o nosso ego. Então, Deus vai abençoar, vai te dar isso aqui. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Cuidado com negócios, com as transações, com as palavras. Cuidado, 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 porque o rei desse reino é exigente. Ele já disse uma palavra que tem que ser obedecida por todos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa maravilhosa: é que esse rei dá graça aos seus súditos para obedecer a sua palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só que tem muitos bodes, aqui não, por aí, no meio das igrejas evangélicas. E os pregadores, como é que se diz, massageando o ego. As ovelhas de Jesus entendem que o rei existe um reino, e de natureza espiritual, que existe um rei, que você é um súdito, que você é um cidadão desse reino, e que tem um código moral para ser obedecido por todos. Pastores, presbíteros, diácono, bispo, seja lá quem for.
humilhar diante de Deus. E pedir que Deus melhore o nosso caminho, porque a exigência deste reino é muito grande. É coisa muito fina. Foi o que Jesus disse depois que ele falou o sermão do monte. Ele disse o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Amém, queridos? Mas deixa eu trazer a palavra mais amena. As benesses que o reino oferece aos seus súditos, aos seus cidadãos. Todo país tem as suas benesses, né? Então deixa eu colocar o rei deste reino. Ele resolveu proteger você do vale sem maldição. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Amém. Porque o rei desse reino, meu querido, diz a Bíblia, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem te ferirá a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua vida para sempre. Guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ninguém mexe, tanto é Ebenezer. Ninguém mexe neste povo, porque este povo tem um protetor. Não é São Judas, São Pedro, sei lá, o santo é um protetor, né? Quem protege a igreja é o seu rei. É o rei do universo, Deus Todo-Poderoso. Você é súdito deste reino, você gosta da proteção divina. Amém? Ninguém mexe, ninguém toca. Ninguém estraga a vida de um cristão, você se deu o que é permitido. Lembre-se que quando Deus tem um propósito, às vezes a gente vai por um caminho meio difícil. Por exemplo, o caso de Jó. Foi difícil, não foi mal. Foi difícil. Eu não quero que ninguém passe aquela experiência, nem eu, misericórdia. O indivíduo perder do dia para a noite, perder os seus 10 filhos, correram tudo de uma vez, caiu na casa, morre todo mundo, perdeu os seus bens do dia para a noite, perdeu a saúde, uma doença maligna. Mas aquele homem era um súdito do rei. Ele sabia que Deus estava com ele ali. Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Era um homem protegido por Deus. Lá na frente ele disse o seguinte: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. E Deus muda a sorte do Jó. Amém? Amém? Deus é o protetor do seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Mas este rei prometeu fazer a provisão para a vida do seu povo. É uma das benesses do rei, irmãos. Foi o que Davi disse naquele célebre salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que você está precisando? Busca lá o seu rei. Ele prometeu. Ele garantiu provisionar a igreja. Ele garantiu abençoar todos os componentes desse reino, e entrada desse reino e natureza espiritual. É por isso que Paulo canta: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Já deu tudo certo, irmão. Olhe para frente.
frente com mais esperança, com mais perspectiva, porque Deus está provisionando você. Reconheça o que você tem, é o que Deus lhe deu. O Batista disse: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Toda boa dádiva desse diabo, todo dom perfeito, vem de onde, irmão? Do alto, descendo do Pai das luzes, para nós, para a nossa felicidade neste mundo e na eternidade. Os súditos desse reino ainda gostam do livramento de Deus, mas Deus permite que a gente entre numa situação difícil, né? Mas a vitória vai chegar. Amém? Você que está passando dificuldade na vida, está sofrendo, angustiado, saiba que o rei deste reino garantiu livrar você. Paulo, já na sua velhice, ele diz: o Senhor me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial, a que seja glória para todos sempre. Amém. Busquei ao Senhor, disse Davi, e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Está passando dificuldade, irmão? Às vezes você está olhando para frente, olha para um lado, para o outro, para trás. Olha para o teu rei. Olha para o rei do universo, o rei desse reino espiritual. Ele garantiu livrar você. Aliás, Jesus até orientou que nós pedíssemos isso na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. Então, este reino, as benesses garantidas por este reino, proteção, amém, provisão. O moço desse salmista: agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, nem ligado ao pão. Mas a outra benesse maravilhosa, este reino, irmãos, oferece aos seus súditos vida plena. A coisa que nós mais gostamos é da vida, né? Quem quer morrer agora, levanta a mão. Levanta a mão. Só é morte, né? Naturalmente, irmão, nós não queremos morrer. Não é verdade? A gente sabe que a morte é inevitável, é consequência do pecado. Nós não queremos morrer. As mulheres parecem que lutam mais, né? Puxa para aqui, puxa para lá, tanta cirurgia, tanta coisa que faz por aí para. E os homens também, se a gente pudesse, né? Quantas até uma história, o pastor quis visitar uma irmãzinha doente, o leite cuidou, né? Aí começou a orar pela irmãzinha: Senhor, abençoa a tua serva. Amém. Senhor, dá graça a tua serva. Amém. Senhor, prepara a tua serva para levar para o céu. Amém. Irmão, vida. Esse reino oferece aos seus súditos vida e vida com abundância. Amém. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E não é só uma vida abundante, aqui é uma vida eterna, sem fim. O rei prometeu aos seus súditos que eles voltariam a viver mesmo quando estivessem mortos. Oh, glória, né? Amém? Ele prometeu, empenhou a sua palavra, dizendo: quem crê em mim nunca morrerá espiritualmente, mas quem morrer vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai voltar a viver. Vida, vida,
vida é a dádiva desse reino. Deixa eu terminar a nossa mensagem. Você não sabe qual é a agência divulgadora desse reino? A igreja. Que é você, sou eu. Nós temos um compromisso como cidadão do reino para divulgar este reino. Sabia disso? Você não pode se omitir desta grande verdade. Crente que só assiste está fora do propósito de Deus. O crente tem que se envolver, tem que se doar, tem que ser altruísta. Sabe o que é altruísta, irmãos? O altruísta é o contrário do egoísta. O egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar um pouquinho ainda sou eu. Esse é egoísta. Só pensa em si, no máximo na sua família, o resto. O altruísta, ele se dá. Jesus disse: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate do mundo. Jesus era uma pessoa altruísta, exemplo do altruísmo. O cidadão do reino é uma pessoa altruísta no lado da irmã de Senhor. Pensa um pouquinho nos outros, irmão. Pensa só em você. Saia um pouquinho de você mesmo nesse sentido. Estenda a sua mão, envolva-se, colabore, se doe. Você está passando pela vida e você olha para trás: o que é que eu fiz para Jesus? Não foste vós, disse o rei, que me escolhestes, mas eu pude escolher agora o meu meio para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Pessoas vivem a vida dita cristã e não se integram, não se envolvem. Vamos parar com isso. O rei exige que você proclame o reino. Ide, disse ele, pregai, anunciai. Nós lemos um salmo, diz a Bíblia, em que anunciar em todas as nações a sua glória. E você parado, calado, não se envolve, não contribui, não ajuda. Ai, Jesus, misericórdia. Que perda! Que prejuízo para o reino! Um cidadão do reino que não se envolve com esse reino que Deus colocou à sua disposição, ao seu alcance, você está inserido dentro dele. Mas você que não é crente ainda, que não professou a fé, deixa eu dar uma notícia boa: é possível entrar nesse reino nesta noite aqui e agora. Amém? É possível. É só você acreditar no rei. Aceitar o rei, ou esse rei, como o seu Senhor e seu Salvador, e a Bíblia garante que você vai entrar no reino dos céus, já tem garantido o passaporte para o céu. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Porque Deus amou o mundo, disse Jesus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, inclusive você, nessa noite, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram do sangue, da vontade da carne e do varão, mas de Deus. Aí está vendo, meus irmãos, o reino de Deus. O reino de natureza espiritual. O reino que você pode entrar nele, porque é uma realidade. O reino está lhe chamando, lhe convocando. Você já entrou, é súdito desse reino, e você tem as benesses do reino, mas tem incumbência em propagar este reino. E quando você vai propagando, Deus vai te abençoando, você vai cumprir o seu papel de cidadão do reino. Que Deus te abençoe nessa noite, que dê graça em nome de Jesus. Amém. A menina está ali? Aqui? A gente ajuda. Nós vamos, irmãos, ouvir uma música. Eu falei que o Bolinho também vai cantar, mas eu tinha falado com ela antes. Ela andou procurando já com o gosto, né? É o 303 do nosso cantor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, assim é para onde vou.
do reino está nos céus, embaixador eu sou. Que coisa linda, irmão. É 313 só o filho. A gente vai estar fraco para matar aquele. Eu queria convidá-lo a cantar esse canto. O forasteiro aqui tem esse povo, Celeste Vargas vem para onde voa, Luciano voa, embaixador por Deus do reino dela em céus. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor rei meu, reconciliai-vos já com Deus. 313. Amém. Estamos em função para o Senhor. Eu confesso que geralmente eu estou insegura. Eu nunca cantei esse lindo, mas também cantar aqui no. Quem souber, vamos cantar todos juntos, amém, irmãos? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, anunciando vou, embaixador. Depois, se quiserem, fale comigo, nós queremos orar por você. Ou se quiser levantar a mão, vir à frente, nós iremos orar por você também aqui neste culto. Porque para entrar neste reino é uma possibilidade. Você pode entrar neste reino. Quem entrou neste reino, proteção, provisão, companhia, tudo de bom para a sua vida neste mundo e na eternidade. Que Deus abençoe a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém.